Martins de Angelim, Pernambuco. José Dorival Feitosa de Poção, Pernambuco. Manuel Diego de Melo de Pesqueira, Pernambuco. Leonardo Rosendo da Silva de Arco Verde. Marineire dos Santos Gonçalves de Arco Verde. Maria de Lourdes Lima de Alagoinha, Pernambuco. Maria de Lourdes Santos Souza de Venturosa, Pernambuco. E Wilson Lourenço Ramos Alves de Arco Verde. Continue comprando o seu Mandacaru da Sorte. Boa sorte. Mandacaru da Sorte. A Cruzeiro do Sul Virtual estude de onde quiser e conquiste uma bolsa de até 100%. São mais de 1.000 polos EAD por todo o Brasil. É isso mesmo, Celso. Para quem quer dar um up no seu currículo, pode fazer sua faculdade na Cruzeiro do Sul Virtual no Polo Garanhuns. Estude à distância com a mesma qualidade do ensino presencial. Matrículas gratuitas para o segundo semestre em mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação. O Polo Garanhuns fica na Avenida Rui Barbosa, 488, Heliópolis, no Rui Barbosa Mall. Ligue 999020363. Inscreva-se já na Cruzeiro do Sul Virtual. CYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Está no ar, Quarto Poder, seu programa jornalístico, com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12 e 1, meus amigos, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve, a 102,3 FM. Estamos de volta com o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. De segunda a sexta, ele comigo, sempre com o óculos de aviador dele aqui, o belo topete, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Muito obrigado pelo elogio, meu amigo. E lembrando que o Quarto Poder e a Marano são multiplataformas, tá? Então a gente tá no YouTube, no Deezer, no Spotify, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, em várias redes sociais que o Matheus nos colocou aí. E também pelo aplicativo da Rádio Marano e pelo site da Rádio Marano, inclusive com imagem, tá? E conosco, lá de Belo Jardim, né? De segunda a sexta também, nosso querido amigo Felipe Barros. Felipe Barros, Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder. E hoje com uma entrevista muito especial, né, meus amigos? Exatamente. Não revele não, viu? Já está nas redes sociais. Daqui a pouquinho o pessoal vai estar curtindo. O prefeito da região metropolitana, eu posso antecipar, eu já falei aqui. Posso antecipar também que ele tem sua formação tanto no direito quanto carrega o nome como professor, né? Mas eu vou deixar a galera na expectativa, tá? Bom, ontem que é uma coisa que é tema de debate aqui conosco foi aprovado, né? A Câmara aprovou o segundo turno da volta das coligações nas eleições, né? Deve seguir para o Senado agora também em 2 turnos, posto que é uma modificação, né? Como um projeto. Projeto de emenda constitucional. Então, a gente vai precisar que o Senado possa avaliar tecnicamente depois as condições, né, que ele acha razoável para o projeto seguir seu percurso, ou de fato, se for rejeitado no Senado, ele retorne com novas proposições para que a Câmara avalie de novo. Aí não sei se volta para 2 turnos, não, né? Apenas 1 turno. E depois, aí sim, retorna para o Senado chancela e leva para a sanção do presidente da República. São 2 turnos de aprovação nas 2 casas, não necessariamente tem que estar conectado a uma a outra, só volta para o Senado se eventualmente houver alguma alteração no projeto. Entendi. Pois é. Pode falar, Felipe. Não, só reforçar aí que não vai passar no Senado, não. E o Lucas abriu o sorriso aí, mas não vai passar, não. Não, rapaz, é a avaliação técnica das coisas, né? Exatamente, é o que eu entendo da dinâmica política. Agora você, mais uma vez, querendo colocar palavras na minha boca, rapaz. Complicado. Palavras no seu sorrisinho aí, ó. Tá complicado, viu? Não, bom, mas de fato o presidente do Senado tem uma leitura
pelo que ele identifica, e de fato, como a gente já colocou aqui, o Senado ele tem bem menos partidos que a Câmara Federal, né? Então, ele avalia que os partidos do Senado, que provavelmente gostariam, inclusive, de terem maior proeminência e poder a nível nacional, eles tivessem, de fato, como é que se pode se colocar? A composição desses partidos menores em suas siglas, né? E assim, Matheus, outra coisa que a gente não levou em conta também é que a forma de eleição do Senado é totalmente diferente, né? É uma majoritária, então eles talvez tenham uma preocupação menor com essa questão aí, que seria um problema dos deputados, né? Exatamente, Felipe. Mas, sem mais delongas, a Poliana Fontinelli traz o tempo e a temperatura para esta quarta-feira, dia 18. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quarta-feira, 18 de agosto, a circulação marítima favorece a formação de nuvens carregadas de chuva entre o litoral da Bahia e Rio Grande do Norte e na região norte do Maranhão. O tempo é seco nas demais áreas, incluindo todo o Piauí e o Ceará. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Quarto poder. Arnaldo, e no Alto do Magano, por favor? Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 20,1 grau. Tá quente hoje, né? Não, eu não sei, bom, nosso convidado tá a postos, eu ainda não vou revelar o nome dele, mas 21 graus lá para a terra dele talvez seja um dos maiores invernos, tá? Mas, de fato, daqui a pouquinho a gente vai estar com uma pessoa muito especial. Quem acompanha nas redes sociais já sabe, corra lá. Como é nossas redes sociais, Lucas? @QP Quarto Poder. Só procurar lá, você vai ter esse conteúdo maravilhoso que a gente produz para você na sua mão, né? Na tela do celular. Exatamente. Mais tarde, né? Vai estar tanto disponível no YouTube quanto nos podcasts. O Lucas já colocou aqui. Mas por hora a gente vai aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto poder. Quarto poder. Em Lajedo, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Quarto poder. Quarto poder. Matheus Fernandes. 12h07, meus amigos, estamos de volta. E olha, o professor Écio Costa aponta na sua coluna de hoje que as empresas brasileiras devem bater recorde de IPOs, mas não é no Brasil não, Felipe, é nos Estados Unidos. Estamos cravando o nosso nome, mundo afora, tá? Nasdaq, NYSE, enfim, dentre outras, a gente tem ganhado espaço e as empresas brasileiras desde 2016, acredito, mais de 13 IPOs, esse ano quase 5, pelo que eu entendi, mas o professor Écio Costa fala para nós com mais qualidade, né? Ele que avalia diretamente o mercado. Com a palavra, professor Écio Costa. Economia e negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Boa tarde, economia. Com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre as empresas brasileiras que não estão abrindo capital aqui no Brasil, na Bovespa, né, na nossa Bolsa Brasileira, que é a B3, e estão, muitas delas, abrindo agora capital lá no mercado americano, nas bolsas americanas. Para se ter uma ideia,
nesse ano, já 4 empresas fizeram o seu IPO, né, lá nos Estados Unidos, que é a abertura de capital, e há expectativas para que mais 5 empresas possam também estrear na Nasdaq ou na Bolsa de Nova York. Isso pode fazer com que 2021 seja um ano histórico, não só em termos de quantidade de empresas, como também de valores. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, 13 empresas brasileiras abriram capital lá na Bolsa Americana, levantando recursos na ordem de 9 bilhões de dólares. E somente esse ano, nas 4 empresas que já abriram capital, foram levantados 1,44 bilhão. Mas há uma expectativa muito forte de empresas como a do Cartão Elo, né, a operadora do Cartão Elo, que deve abrir mercado lá nos Estados Unidos, com uma expectativa de arrecadação de levantamento de recursos que fica em torno de 1,2 bilhão a 2 bilhões de dólares. E existe principalmente a fintech Nubank, né, que é hoje a maior fintech aqui no Brasil e uma das maiores da América Latina, que também deve fazer uma operação bilionária acontecer lá nos Estados Unidos. Então, em termos de quantidade e de valores, deve ser um ano realmente histórico para a abertura de capital de empresas brasileiras na Bolsa Americana. E, inclusive, quando você vai olhar o retrospecto das que estão operando lá, a maioria delas está com uma valorização desde o seu IPO, desde a sua abertura, o que é bastante interessante. E para quem fica perguntando e pensando que essas empresas, ao fazerem o seu IPO, a sua abertura de capital na Bolsa Americana, que esses recursos vão ficar por lá, não serão utilizados aqui no Brasil, isso é um engano, né? Porque como essas empresas são brasileiras, esses recursos serão utilizados aqui no Brasil e também em projetos de expansão na América Latina, no mundo todo, dessas empresas que ficam muito capitalizadas e passam a ter processos de expansão bastante significativos. É uma forma delas se financiarem para promover a sua expansão num ritmo mais forte com um custo baixo, né, que é através da venda de ações. E para o investidor brasileiro também é interessante porque hoje em dia, com os mercados de certa forma mais globalizados, você pode investir em ações dessas empresas, mesmo elas estando nas bolsas americanas. Ou você abre conta lá, né, com corretoras brasileiras, ou você pode negociar também os ETRs, né, que na realidade negociam esses papéis, né, aqui dentro do Brasil em reais, e muitas vezes o investidor pode ter não só o benefício da valorização da ação, como também nos últimos anos da valorização do dólar, né, que termina ajudando também nesse sentido. Então é algo bastante importante e interessante para o mercado brasileiro, principalmente agora que a gente vive uma turbulência significativa no mercado, na B3, causado por questões políticas aqui no Brasil. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Matheus Fernandes. E a próxima, professor? O professor sempre trazendo aí, Felipe. Quem quiser investir nas bolsas americanas, principalmente ligado ao setor de tecnologia, que é o caso da Nasdaq. Ontem eu vi que ela estava operando em baixa, então, meu amigo, operou em baixa, é hora de entrar, viu? É só uma vez na vida as brechas e a gente sabe que o cavalo passou selado monte. Matheus, como é que faz para nosso ouvinte aí que tá escutando, falando sobre essa IPO, mas como é que faz para ele investir? Nos conta aí. Para investir, você precisa abrir. Não, hoje, depende do que você está falando de investimento, mas nesse caso, por exemplo. Na Bolsa, por exemplo. Na Bolsa brasileira, você procura uma Veneza Investimentos da vida, como o Carlinhos tem, né? Uma investidora que pode fazer isso por você, ou você mesmo pode abrir sua carteira de negócio. Mas, se você não tiver conhecimento técnico apropriado, que também não é a coisa mais difícil do mundo, tá? Mas eu sempre procuro o conselho dos especialistas, como o professor Écio Costa, Carlinhos, enfim, dentre outros, que estão analisando o mercado diariamente. Você abre uma carteira
uma conta, né, junto àquela investidora ou àquela... tem outro nomezinho que colocam, né, Felipe? Corretora, né? Corretora de investimentos, exato. A Veneza é uma, enfim, a XP, tem várias no país inteiro. Isso, no caso, a Veneza, ela é uma empresa que lhe auxilia a fazer os investimentos, ela não é a corretora propriamente dita, né? Ela utiliza a XP, isso, a corretora XP. Exato. Né? Então você procura esse pessoal que auxilia, de maneira geral, você se regulariza, abre uma conta, é simples, é como aquelas contas de banco digital, como fosse uma conta no Nubank, Banco Inter, etc. Você abre uma conta, você faz seu investimento, e investimentos são bem baratos, tá? Você pode começar, por exemplo, com R$30, a depender do investimento que você quer fazer, para, por exemplo, comprar na taxa Selic, né? Que está agora em tendência de aumento, mas também você pode buscar investimentos que no caso, é de longo prazo. Você pode tomar um pouquinho de risco comprando ações, assim como o Felipe é dono de metade do Magazine Luiza comprando ações dele. Você pode fazer essas buscas, né? E, de fato, tomar um pouco de risco na bolsa, que não comprometa seu patrimônio. É isso que eu indico, tá? Não supere os 30% do seu patrimônio, e que você busque a avaliação técnica, né, para fazer os seus investimentos. Mas é mais ou menos por aí, tá? E aproveitar, né, Matheus, mandar um abraço aí pro nosso amigo Carlinhos. Né? E quando você achar essas ações aí no meu nome, você transfira lá pro meu nome, viu? Que eu olhei minha carteira aqui e as ações da Magazine não estão lá, não. Então, quando você encontrar de novo, você transfere para mim, porque sumiram. A cara de tapiar, Felipe, não dá dinheiro não, pô. Mega milionário hoje, rapaz. Eu vou falar até pro prefeito que vai conversar com hoje para que você viabilize alguns projetos de doação lá para a cidade dele. Mas a partir de agora, gente, a gente vai ter uma entrevista com uma das pessoas mais importantes da política pernambucana atual. Ele que é prefeito da cidade de Olinda, ele já foi vereador, o vereador mais votado da história de Olinda, já foi deputado estadual e também agora é prefeito reeleito, tá? Um dos mais votados aqui do nosso estado, com cerca de 123 mil votos, se não me falha a memória. Ele que é formado em Direito, tem pós-graduação em Matemática, enfim, tem uma história bacana também nos projetos sociais de combate às drogas, né? Ele sempre se engajou nesse sentido. A partir de agora, a entrevista com o Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Lupércio Carlos do Nascimento, ou Professor Lupércio. É um prazer receber aqui o doutor prefeito. Seja bem-vindo aos microfones da Rádio Marano, Garanhuns, e do programa Quarto Poder. Você fala com o Matheus, aqui do meu lado tá o Lucas, pelo Meet, pela internet tá o Felipe. É uma honra estar recebendo o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, né, a todos os ouvintes aí da Rádio Marano. FM, quero já abraçar aí o Matheus Fernandes, Felipe Barros, Lucas Cavalcante e todos os ouvintes da rádio. Para mim é um prazer em dobro poder estar falando para os senhores e todos os ouvintes. Olha, prazer é todo nosso aqui estar recebendo o senhor. E eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta, pedindo a licença aqui ao Matheus e ao Felipe. Normalmente a gente sempre faz isso com os convidados que chegam aqui para que a nossa audiência possa conhecê-los melhor. Antes de falar do professor Lupércio e do prefeito Lupércio, eu queria falar da figura do Lupércio mesmo. Quem é o Lupércio, né? Fala aí pessoa física, no caso. A pessoa física, né? De onde veio, como foi crescer, por que a política, por que o magistério também. A gente sempre gosta de conhecer mais a fundo. Pode ficar à vontade. Obrigado. O primeiro, eu sou filho, né, de Dona Léo e seu Luiz. Somos 7 irmãos. Nasci e me criei no bairro muito carente, conhecido como Peixinhos, quando eu nasci. Conhecido como Peixinhos. Estudei nas escolas públicas, né? Escolas justamente ali naquela redondeza do bairro de Peixinhos, Jardim Brasil. Além de ter estudado nessas escolas, eu tive uma infância não muito fácil, adolescência. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 20 anos de idade, né? Na verdade eu tive o privilégio também, melhor assim falando, de ter servido o Exército Brasileiro, mas eu era uma pessoa muito atrasada nos estudos. Você ter uma ideia, eu tinha por volta de 19, 20 anos,
eu fazia a 7ª série, né, muito atrasado. É evidente que isso foram consequências minhas no passado, mas, graças a Deus, eu conheci 2 pessoas que me ajudaram muito, né, a desenvolver, na realidade, me estimular e poder entrar e na realidade, estudar. E eu senti que, através dos estudos, também podia mudar a minha vida, né? E comecei a criar gosto, comecei a gostar de estudar. Mas é importante também relatar de que, quando eu saí das Forças Armadas, eu fui trabalhar na Prefeitura do Recife, como serviços gerais, passei um bom tempo trabalhando como serviços gerais, e depois fui trabalhar nas ruas, entregando IPTU de porta em porta, né? E, como falei, muito atrasado nos estudos, mas comecei a perceber que nunca é tarde para estudar. E aí comecei, esses 2 amigos, né, posso colocar que são amigos, que me incentivaram para o bem, e aí eu comecei a criar esse gosto. Me recordo de quando eu entrei na faculdade, né, na época eu fiz matemática, e lá na faculdade, embora é evidente que quando eles me deram aula de reforço, eu fazia a 7ª série, depois terminei meu 1º grau, terminei meu 2º grau, achava que não ia nem sequer sair da 7ª série, né? Mas, graças a Deus, com o apoio e também com muita motivação, eu entrei na faculdade. E na faculdade eu militei pelo movimento estudantil, né? Mas, assim, é importante também aqui trazer um registro de que, quando eu fazia a 6ª série, me recordo de uma escola ali em Paulista, chamada Historiador Pereira da Costa. Eu saí daquela escola um dia sem perspectiva nenhuma do meu futuro, né? Com o caderno todo riscado, debaixo do braço, né? E assim, sem ver como seria o meu futuro. Mas, como bem falei, no meu caminho Deus colocou essas 2 pessoas e fez com que um dia eu voltasse, agora, veja, para essa escola. Por coincidência, voltei para a mesma escola que um dia saí com o caderno riscado, agora voltando para dar aula nessa escola como professor de física e matemática, né? Então, para mim, foi uma alegria muito grande, porque passou um filme na minha cabeça. E aí, nessa mesma época, eu já estava militando pelo movimento estudantil e sempre tive essa pegada de me relacionar com as pessoas. E interessante que um ou outro mexia e dizia: rapaz, por que você não sai candidato e tal? E daí comecei a criar cada vez mais um gosto pela questão da política, né? Então, e me lembro muito bem quando uma vez eu estava dando aula e eu vi uma pessoa falando assim: ninguém é obrigado a gostar da política. E é verdade mesmo. Mas todos nós somos obrigados a entender. E daí eu fui cada vez mais me motivando. E, como bem colocou, eu fui vereador aqui na cidade de Olinda por 2 mandatos. Hoje, o vereador mais votado ainda da história de Olinda, com mais de 6 mil votos. Fui deputado estadual, né, e eu quero aqui já mandar um abraço para todos os deputados. Fui bem recebido ali pelos colegas na Assembleia Legislativa. E, como bem colocou, hoje prefeito, né, Tamarindo dos Caetés, e sem nenhum tipo de sensacionalismo. Graças a Deus que o poder, porque muitas vezes a gente se embriaga com tão pouco, né? E graças a Deus o poder não me embriagou e nem foi para minha cabeça. Professor, o senhor prefere ser chamado prefeito ou professor? Professor, pode chamar de professor. Né? Então, primeiro, muito bonita a sua história, eu não conhecia, vim conhecer quando soube que ia lhe entrevistar, então fui dar uma pesquisada, né? Também tive a honra de servir o Exército Brasileiro, eu sempre friso aqui, então somos irmãos de armas aí. E eu fui infante, viu? Eu era de Matibel. Material bélico, onde passa toda a questão de armamento, né, de munições. Mas todo mundo que serve o Exército é um infante, né, por natureza. Infante, então... é isso mesmo. Então, mas vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu achei muito bonita a sua história. E antes da gente entrar em política, que a gente gosta muito, eu vi que o senhor tem um trabalho muito bonito aí de combate ao vício, né, em drogas e alcoolismo.
Isso eu acho que é uma coisa muito importante. A gente vê pessoas aí, a maioria das pessoas que estão na rua, geralmente tem algum vício, né? Está vinculada ao vício. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho que o senhor fez. Eu não sei se continua ainda hoje nessa causa, eu acredito que sim, mas gostaria que o senhor falasse a respeito disso, que eu acho que é muito importante para a gente dar início nessa conversa. Na realidade, essa é uma casa de recuperação que nós temos, né? Independente da minha vida pública, ela funciona há 11 anos, né? Ela fica em Paulista, ali próximo ao Clube Pica-Pau, né? Vou até depois deixar o número do telefone, porque certamente pessoas estão nos acompanhando. E, infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, né? De crianças, adolescentes, né? Jovens, entrando no mundo das drogas. E a gente sabe de que eu costumo colocar, se alguém quiser desejar mal uma família, deseja ter um viciado naquela família, seja de álcool ou outras drogas. E eu costumo também colocar que as drogas, ela é um barato, mas que custa muito caro, não só para o dependente, mas para toda a família, porque ela consegue realmente destruir, né, o dependente, mas também consegue destruir a família. Então a gente faz esse trabalho, a gente não cobra mensalidade, né, a gente pede uma ajuda para aquelas famílias que podem dar, né, de uma cesta básica de forma quinzenal. E isso, nesse trabalho, a gente tem, como coloquei, há 11 anos, com pessoas que realmente... Porque são 3 coisas que são importantes na vida de um dependente. Porque quando o cara ele entra no mundo das drogas, seja uma mulher, seja um homem, né, ele acha que encontrou realmente um barato mesmo. Tudo na cabeça da pessoa, mil maravilhas. Mas depois ele começa a perceber que ele mesmo está cavando seu próprio buraco, né? Quando alguém vem pedir ajuda, é porque praticamente é como se estivesse no fundo do poço mesmo. Porque se o dependente químico, né, seja de álcool ou outras drogas, ele não reconhecer que é um dependente e que precisa de ajuda e que sozinho não consegue, dificilmente ele vai buscar uma ajuda, seja lá em qual for o local. E graças a Deus, a gente tem visto muitas pessoas se recuperando. Claro que nosso desejo é que mais vidas se recuperem. Por que eu falo isso? Porque quando a gente recupera uma vida, recupera uma família, né? E a gente sabe muito bem hoje de que a gente tem visto, e a gente não tem como fugir disso, das drogas, e principalmente, aí eu falo também como educador, e aí eu sei que tem muitos pais nos ouvindo agora, e é importante que os pais, sempre quando puder, visite seus filhos nas escolas, porque muitas vezes o filho tem um comportamento em casa de um jeito, mas na escola muitas vezes é outro comportamento. E é importante também ver quem está chamando seu filho para dar uma voltinha na esquina, se seu filho está com um comportamento estranho dentro de casa, se possível olhar a bolsa do filho, não é que vai entrar no neurose, a pessoa tem que entrar, ficar na neurose, não é isso, mas observar o bolso do seu filho das calças, olhar também a bolsa da escola e, como eu coloquei, ver as notas do seu filho, né? Então, por que isso? Porque muitas vezes quando um pai, uma mãe vem perceber que o filho entrou nas drogas, já está bem avançado. E aí fica muito mais difícil de tirar aquele dependente químico, seja do álcool, seja de outras drogas, e que muitas vezes começa, com um trago de cigarro, muitas vezes começa assim, e quando vê, vai cada vez mais se influenciando. Por isso que é importante que os pais visitem seus filhos nas escolas. Olha, professor Lupécio, a gente vai para um rápido intervalo comercial, tá? Vou pedir que o senhor fique aqui conosco. A entrevista está maravilhosa, nossa audiência com certeza está gostando. A gente vai só para um rápido intervalo comercial e volta. 12h28. Acto Poder, Acto Poder. Segunda a sexta ao meio-dia, Quarto Poder. Um programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e com a participação dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. E ainda, os colunistas Elcio Costa, Gustavo e Priscila Krause. Juntos, analisam e discutem os principais fatos e acontecimentos do Brasil, Estado e região. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia.
Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. O poder. Quarto poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos, 12h29, voltamos lá depois do intervalo bem rapidinho. Vou passar a bola para o meu amigo Matheus aqui, para que ele possa fazer a pergunta dele ao nosso entrevistado de hoje, o professor Lupécio. Pois é, o Lucas está falando aqui bem. Hoje a gente está entrevistando aqui o professor Lupécio, prefeito reeleito de Olinda, ele que tem uma história muito bonita, tanto pessoal, de batalha, de luta, na ajuda também nas ações sociais no combate à droga, mas também tem uma importância política muito grande no nosso estado, né? Ele que comanda uma das maiores cidades do nosso estado, que recebe, bom, devido à Covid não, né? Mas ano após ano, um dos maiores carnavais que o país tem também. E o professor Lupécio hoje está falando aqui para o Agreste Meridional de maneira geral. São 42 municípios, cerca de mais ou menos 1 milhão de habitantes na região. Acho que supera a casa do milhão, né, Lucas? São 25%, acho que, da população na região. Supera, inclusive, as fronteiras do estado, vai para estados vizinhos aqui, dentro desses 42 municípios. E o professor Lupécio traz hoje grandiosidade a esse programa. A gente presenteia a nossa audiência com esse bate-papo, com essa conversa bacana, com essa entrevista. E eu queria saber, professor, o que o levou à política? A gente sempre fala um pouco da vida pessoal no primeiro bloco, quais são as causas que as pessoas defendem, mas de fato o senhor vem desempenhando grandes projetos aí em Olinda. Gostaria de saber também a respeito dos desafios que o senhor enfrentou quando assumiu a prefeitura de Olinda, já vindo também de outras legislaturas, mas o primeiro passo, como é que foi? Quem lhe convidou a entrar na política? Como é que foi que se deu esse momento em sua vida? Vou pedir para o senhor abrir o microfone, tá? Pronto? Bom, agora. Me ouvindo? Ótimo. Primeiro, assim, eu pedi permissão, né, aos senhores aí. Obrigado. Eu me recordo quando eu, vereador aqui da cidade, né, eu já tinha esse desafio, esse pensamento também, ao mesmo tempo, de poder galgar outros espaços, né? Como eu coloquei, eu fui deputado estadual e, como já coloquei também, a receptividade lá foi muito boa dos colegas, né? Aprendi muito na Assembleia, embora a Câmara também foi uma escola para mim. E me recordo também quando deputado, eu fiquei à frente de uma comissão importante, além da comissão também fiz parte também da frente parlamentar do enfrentamento do crack e outras drogas. E fiz questão de ir para os presídios, visitei muitos presídios em Pernambuco, né, conversando com os vários apenados, e sempre praticamente o mesmo relato, porque eles estavam ali justamente por consequência das drogas. Muitos deles por conta das drogas, né? Então a gente tem vários projetos na Assembleia, como a questão dos celulares em sala de aula, tal, essas coisas todas a gente colocou, e outros. E evidentemente já tinha esse pensamento também de poder estar hoje aqui, justamente na cidade onde eu nasci e me criei, como bem colocou, é a terceira maior cidade de Pernambuco, né? Nós temos aqui mais de 400 mil habitantes aqui em Olinda, e aí discorreu com muita felicidade também. É uma cidade puramente cultural, é uma cidade patrimônio histórico, é uma cidade onde o povo, e não é diferente, Garanhuns e as demais que estão nos ouvindo, pernambucano tem esse perfil, é um povo hospitaleiro, e aqui, o povo aqui também de Olinda, evidente, se encaixa direitinho no que eu estou colocando aqui. E Olinda é uma cidade também muito charmosa, né? É uma cidade muito acolhedora. E, como bem coloquei, nasci e me criei em Peixinho, morei um bom tempo também no bairro de Rio Doce, depois voltei para Peixinho de novo, depois voltei para Rio Doce,
isso justamente com meus pais, né? E, por outro lado, quando na Assembleia já estava justamente com esse olhar para o Palácio dos Governadores, né? Onde justamente se instalou a primeira governadora do estado de Pernambuco, Blitz de Albuquerque. E aqui em Olinda, o meu primeiro desafio aqui justamente era resgatar a autoestima da população. Não estou aqui olhando para retrovisor, não estou aqui falando mal de gestões passadas, nada disso, até porque a nossa também é limitada, né? Quem não é limitado. Mas uma coisa é certa, a população, eu já dizia lá atrás, que a gente estaria nas ruas, sentindo o cheiro do povo, sujando o sapato na lama, conversando com a população, né? Independente se fosse pequenas, médias ou grandes obras, a gente fazia presente. E isso a população tem visto a gente nas ruas, conversando com o mesmo. Claro, em lugar nenhum, ninguém vai agradar a todo mundo. Mas uma coisa é certa, a gente anda aqui da orla à periferia, a receptividade aqui é muito boa aqui na cidade de Olinda, né? E o nosso desejo, evidentemente, é cada vez fazer mais pela cidade. E aí, como eu coloquei, não estou olhando para retrovisor, mas quando a gente assumiu aqui a cidade, você tem uma ideia, não tinha uma escola sequer aqui com tempo integral. Hoje nós temos 4 escolas e vamos chegar à 5ª agora e vamos para a 10ª. O nosso propósito é chegar a 10 escolas aqui em Olinda com tempo integral. Então, não tinha uma creche sequer aqui com ar-condicionado. Hoje nós temos 100% das creches climatizadas, né? A gente tem tido todo um cuidado de estar visitando as escolas. E aí eu poderia discorrer demais sobre a educação, como a gente encontrou o IDEB aqui, como hoje o IDEB está aqui em Olinda, embora a gente sabe que nós temos muito ainda que fazer pela educação em Olinda. Nós agora abrimos, já assinei, autorizando um concurso público para docentes aqui em Olinda. Se eu fosse aqui também discorrer sobre a saúde, como a gente encontrou a saúde, aí a gente, e como hoje está, embora também nós temos muito ainda o que fazer pela saúde aqui em Olinda. Nós vamos, se Deus quiser, agora abrir uma UPA, a UPA municipal. Nós vamos, além da UPA, a Olinda vai ter pela primeira vez aqui uma clínica voltada só para os nossos idosos aqui na cidade. Nós vamos, nós temos feito aqui vários mutirões da saúde. A gente abrimos mais fisioterapias aqui na cidade de Olinda. A gente tem feito um trabalho muito forte nas comunidades, mas nunca vou deixar de reconhecer que temos muito ainda o que fazer. Vamos inaugurar agora nosso castramóvel, vamos abrir uma clínica veterinária aqui também em Olinda. Então, a gente cada vez mais está avançando na saúde, mas sem nenhuma hipocrisia, temos muito ainda o que fazer ainda pela saúde em Olinda. Então, eu poderia também discorrer aqui na Secretaria de Obras, né? Quando a gente chegou aqui mesmo, a Avenida Presidente Kennedy, certamente os senhores já devem ter ouvido, é uma avenida bastante conhecida. Sim, com certeza. Pronto, que nós estamos agora resgatando, porque já foi um dos maiores polos varejistas na área de autopeça de Pernambuco, e ao longo de quando construíram essa avenida, certamente, eu não tenho dúvida de quando construíram, foi com o pensamento de acertar, né? Foi com o pensamento, certamente, de repente, revolucionar, mas, infelizmente, foi um tiro no pé, deu errado essa obra, uma obra que a população foi para cima quando viram o projeto como ia ficar, mas, infelizmente, não foram ouvidas. E aí, o que aconteceu? A obra deu no que deu, e aí, quando falava aqui de Olinda, certamente falava da Vida Presidente, e a Presidente Kennedy. Graças a Deus, foi um compromisso nosso, de que quando a gente assumisse, a gente iria botar isso para funcionar. E quem vir aqui na Presidente Kennedy vai ver que é uma nova realidade. A gente está chamando agora Nova Avenida Presidente Kennedy, porque a gente está fazendo todo um trabalho de drenagem, iluminação em LED, nós estamos fazendo um novo asfalto, colocando as paradas para as calçadas recebendo justamente uma toda nivelada, então justamente para facilitar para os cadeirantes, né, para os deficientes visuais. Então, aí eu estou colocando, presidente, que eu podia falar aqui do projeto Sapucaí Águazinha, certamente talvez seja um dos maiores projetos hoje de Pernambuco na área municipal, certamente,
que é um projeto que a gente está chamando agora Nova Sapucaí-Guazinha, que é um investimento de 72 milhões que nós estamos aqui, e quem chegar e ver como está sendo a obra, como está em vento em popa também desse projeto. Então, eu poderia discorrer de várias coisas aqui, aqui em Olinda também em relação ao projeto. Poderia falar aqui também de serviços públicos, né? No tocante à limpeza urbana, no tocante à questão da limpeza dos nossos canais, embora, eu vou até me antecipar, o canal do Fragoso, que é tão conhecido, esse é de competência do governo do Estado. Então, estou falando aqui de algumas secretarias, nós somos 14 secretarias, estou falando de algumas, mas a população tem visto, mas eu também reconheço que nós temos muito ainda o que fazer pela cidade de Olinda. Professor, eu vou só roubar um pouquinho a chance do Lucas perguntar, que ele faz isso Fica à vontade. direto. Vou mandar um abraço aqui para o Alexandre Santos, foi quem fez a ponte com a gente para estar conversando com o prefeito hoje, o Marlon, pessoal que... Alexandre Santos, né? Conhecido Alexandre como Alexandre Cabo Gato, viu? Olha aí. Alexandre Santos. Ele fez a ponte, ele está dizendo aqui. Cabo Gato. Cabo Gato. É o nosso coordenador aqui da juventude. Olha aí. O senhor falou um pouco dos projetos, que eu vejo, geralmente os gestores falam com muito entusiasmo, né, dos seus projetos, porque de fato é o que melhora na ponta, né? Principalmente como o senhor que já vem de questões mais sociais, o senhor olhou diretamente para a educação, que é uma pauta aqui do programa de maneira geral. Eu acho que para a gente mudar a realidade, a sua própria realidade foi assim, né? Mudada pela educação, pela transformação através da educação, pessoas que acreditaram nos seus projetos também lhe elegeram para que o senhor cuidasse da educação, mas, de fato, a gente sabe que todas as prefeituras, enfim, enfrentam grandes desafios, né? Gestores públicos, eles precisam se superar cada vez mais, enfim, enfrentar novos problemas e novos desafios. Eu gostaria de saber, na pandemia, professor, como é que está lidando aí a questão das vacinações, como é que o senhor enfrentou esse momento tão difícil, Brasil, aliás, mundo afora, né? E Olinda não foi diferente, e acho que até foi um pouco mais difícil, até inclusive em Olinda, porque Olinda vive também bastante do turismo, né? Olinda é uma das cidades mais beneficiadas do turismo, mundialmente reconhecida, né? Tem um dos carnavais mais bonitos e mais bem organizados do país, e a gente sabe que talvez uma grande fonte de renda... Quem nunca ouviu falar das ladeiras de Olinda? As ladeiras de Olinda. Fique à vontade, professor. É verdade. Obrigado. Olha, enquanto a questão realmente da pandemia, e aí é evidente que pegou realmente todo mundo, pelo menos no início, né, de um jeito de que os gestores tiveram que realmente se reinventar. Em Olinda aqui não foi diferente, nós tivemos que se reinventar também. É evidente que o carnaval, né, realmente isso gera emprego de uma forma muito direta e indireta, né? Você tem uma ideia, passam por aqui mais de 4 milhões de pessoas aqui nas nossas ladeiras, né? Embora a gente tenha tido todo o cuidado de fazer um carnaval descentralizado, um carnaval interessante, multicultural, é um dos carnavais, certamente, sem aqui desmerecer de nenhum outro, mas certamente mais democrático, que a gente pode aqui relatar, até porque aqui com dinheiro, sem dinheiro, se brinca aqui, né? E aqui a gente tem todo o cuidado na questão da segurança, da limpeza, da iluminação, da parte da saúde, tudo fica, trabalho integrado para que a população possa se sentir assistida, não só os pernambucanos, não só os que vêm dos estados, mas também, principalmente também que vêm do exterior, essas pessoas, para que eles possam não só vir nesse momento de carnaval, mas para que eles possam dar continuidade a visitar essa cidade tão maravilhosa, né, que fica dentro de Pernambuco, Olinda, como as demais cidades também são aqui em Pernambuco. Então, essa questão do carnaval, e aí eu já vou me antecipar, nós temos sim um desejo de fazer o carnaval em 2022, não tenha dúvida disso, nós temos esse desejo, porém, o mais importante agora, e sem nenhuma hipocrisia, é a vida. Então, nós estamos justamente acompanhando passo a passo, aqui em termos, desde o início, a gente vem fazendo um trabalho em conjunto com a secretaria, em conjunto com a população, conscientizando a população,
né, principalmente no início, evitar, a gente falava muito, evite sair de casa, só sai numa extrema necessidade. Quando sair, máscara, álcool em gel, tudo isso, a gente carro do som na rua, faixas, cartazes, mídia social, e graças a Deus, assim, a população nos ouviu muito e vem nos ouvindo, né? Então, com isso, vieram as vacinas, e graças a Deus, nós temos aqui 13 pontos de vacinação aqui na cidade, né? De uma forma muito acolhedora aqui, nós temos ponto aqui que funciona de forma, a gente chama de turno estendido, o pessoal fica até a noite aqui, você tem uma ideia, trabalhando. Pessoa? Está em qual idade já? Nós estamos aqui de 12 a 17 anos Olha com aí. comorbidade, de 12 a 17 com comorbidade, Sim. e 18 anos, a partir de 18 anos, Poxa, aí também nós estamos aqui funcionando. É bem avançado, viu? Aqui no Tá Agreste, bem, aqui no Agreste a gente teve uma dificuldade inicial nessa questão da vacinação, tá um pouco mais rápido agora, mas ainda há cidades que a gente tá na faixa dos 30 anos, então a gente parabeniza aí o prefeito por de toda forma ter feito aí essa logística eficaz, digamos assim, Lucas, na e vacinação. não à toa, o professor Lupécio é colocado como um dos nomes que vai ser ponto-chave, inclusive como pré-candidato cogitado, ou na construção de uma candidatura a governo do estado no próximo ano, tá? Ele, como ele colocou, é a terceira maior prefeitura, ou terceiro maior município do nosso estado, e com certeza vai fazer parte de pontos chaves na composição, né? Acho que é reconhecimento do trabalho. Né? Será que já dá para perguntar a ele como é que ele tá vendo? Eles não contam, né? Eles geralmente, o político geralmente, mesmo sendo professor, eles não vão contar o segredo, né? Mas, professor, a gente interrompeu, o senhor estava falando da condução na pandemia. isso. Então, como a gente estava falando, né, hoje, graças a Deus, mais de 80% da população adulta, né, já recebeu a primeira dose, né? Então, mais de 80% da população adulta já recebeu a primeira dose. Como eu coloquei, estamos na faixa etária de 18 anos. Então, são aí, em média, de 280, quase 281 mil pessoas já receberam aqui a primeira dose aqui na cidade de Olinda. Então, isso eu já quero aproveitar aqui o ensejo e parabenizar todos os profissionais aqui, tanto os técnicos de enfermagem, enfermeiras, os médicos, né? As pessoas que estão ali na ponta também, que estão recepcionando, as pessoas que estão indo se vacinar. Nós temos aqui o Expresso Vacina, né, que tem percorrido os bairros, que é uma parceria com a Conorte. A Secretaria de Comunicação, que está fazendo um trabalho muito forte aqui, divulgando para que a população realmente chegue na ponta, junto à população. Então, tudo isso é uma coletividade que tem dado um efeito muito positivo aqui em Olinda. Você tem uma ideia? Sexta-feira agora, nós vamos fazer um grande mutirão aqui e vai funcionar 36 horas de vacinação aqui na cidade. Né? 36, né? 35, né? 35 nós vamos funcionar aqui em Olinda. Vamos começar na sexta-feira e só vamos parar no sábado, né? Vamos só parar no sábado. Então, a população vai tomar... E aqui até o furo, porque é a primeira vez que eu estou falando aqui. Então, a Olinda vai ter agora. E daqui a pouco eu vou fazer um vídeo, né? Mas a gente já está divulgando aqui, eu sei o índice de audiência que vocês têm, eu quero parabenizar. Então, já vamos divulgar e sexta-feira a gente começa. Até isso vai virar à noite aqui em Olinda, o povo se vacinando, se Deus quiser. Professor, aproveitando que os meninos comentaram a respeito desse assunto e não perguntaram, eu vou perguntar. Eu quero saber de 2022 aí. O senhor vem candidato a governador, o senhor está nessa conjuntura construindo uma candidatura, como é que está essa questão lá? O senhor pode adiantar aí para a gente? Cenário político. Não tenho nenhuma dificuldade nisso de falar. Primeiro, a minha fala lá atrás, eu já dizia de que é a questão do desafio, né? Eu nunca tive medo de desafio, nunca tive. Segundo, é um desejo, né? Isso é feito um jogador de futebol, né? Ele começa muitas vezes no campo ali de várzea, depois vai jogar no campo profissional,
E o desejo dele é poder cada vez mais crescer, né? De poder realmente poder ajudar o clube, ajudar a torcida e tal. E aqui não é diferente, eu fui vereador, eu sempre estive na ponta com a população, fui deputado, não foi diferente. E hoje, prefeito, e sem querer aqui desmerecer de nenhum, quando eu vou para as ruas, é porque isso me traz desejo, isso me traz prazer de ter esse corpo a corpo com a população. É evidente de que coloco sim o meu nome, sem nenhum pudor, coloco o meu nome para disputar assim, em eleição, claro. Agora, de que forma eu falo isso, né? Isso muito com o pé no chão. Hoje eu estou voltado para cuidar da cidade de Olinda. Eu não quero aqui, em momento algum, se antecipar aos fatos, né? Sem nenhum tipo de religiosidade. Se Deus quiser e se a população assim entender. Agora, é importante dizer que nós temos bons quadros, né? Eu tenho um relacionamento muito bom com o governador Paulo Câmara, fui deputado estadual, fui da bancada do governador Paulo Câmara, então a nossa relação é muito boa, né? Mas, como eu coloquei, hoje hoje eu estou voltado, hoje eu estou. O meu desafio, a minha preocupação hoje é mais do que nunca cuidar da população, e principalmente nesse momento de pandemia. Isso a gente não. Esse é que é o momento ainda mais delicado, né? Que a gente tem que ter todo um cuidado de um gestor. Agora, não aqui me esquivando, colocando o seguinte: se a população achar por bem e assim for, não tem problema nenhum, estou aí com o nome assim, sem nenhuma dificuldade. Professor, e o senhor também, aqui tem colunistas de vários lados, né? De diversas matrizes políticas aqui, por exemplo, com a Priscila Krause, que foi deputada estadual, ao mesmo período que o senhor esteve na Alep, acredito eu. Grande deputada. Pois é. A Raquel Lira também foi deputada estadual, acredito que ao mesmo tempo, prefeito. Bom relacionamento com ela. O senhor tem é isso que eu ia dizer, o senhor tem um bom trânsito político, tanto na situação, governo, né, quanto na oposição. E é provavelmente um nome disputado, né? Aquele nome paquerado para que tenha-se composições de. O senhor está levando muita cantada aí, não? É isso que a gente A oposição também lhe procura nesse sentido. Como é que tem sido isso? Não, tem sim, tem procurado a oposição, né? A gente tem conversado, a gente, assim, eu acho que essa questão da conversa, eu acho que ela é bem salutar. E principalmente quando a gente vê que é uma preocupação voltada, né, para o futuro do nosso estado, né? Nosso estado é um estado rico, é um estado que eu posso colocar aqui, um lugar belíssimo, né? E um local propício também de se viver, de se morar, não tenho dúvida disso. Então, e para mim é um orgulho muito grande de ser pernambucano, né? Eu tenho orgulho de falar sobre isso. Agora, e aí é evidente que nós estamos abertos para conversar. Eu acho que porque a ciência ela foi descoberta através da discussão. E nós temos sim que discutir e pensar, não tenho dúvida disso, de um futuro cada vez melhor para o nosso estado. Então, quando eu coloquei aqui de estar conversando, seja a situação, seja a oposição, eu acho que isso faz parte de uma democracia. Da natureza da política, né, professor? Correto. Professor, acho que vou antecipar aqui uma das perguntas que se quiser complementar. Como gestor público, a gente às vezes tem um desejo no coração de entregar alguns projetos que são primordiais para a gente. A gente talvez tenha em nossa mente que, olha, professor Lupércio, lá no final, talvez do segundo mandato, se não for governador, tiver em composição de governador, se for entregue até o final do mandato, no segundo mandato, né, que é reeleito, quando a gente coloca que um prefeito é reeleito e com a margem de votos que o senhor teve, certamente fez um bom trabalho, né? Sim. A reeleição, ela é um respaldo daquela primeira eleição que o senhor disputou voto a voto, que o povo acreditou no seu projeto, e o segundo é dizer, olha, fez um bom trabalho, merece o voto de confiança, entregou aquilo que prometeu no primeiro mandato. No segundo mandato, o que o senhor gostaria de dormir tranquilo e dizer, olha, fiz uma boa gestão, estou de coração livre, leve, solto, porque de fato entreguei o que eu queria e agora a Olinda caminha com as suas próprias pernas, e eu deixei minha história escrita, pelo menos nessa primeira reeleição que o senhor participa. Qual projeto que tocaria o seu coração de dizer, olha, entreguei e hoje durmo tranquilo?
Olha, primeiro a gente dá continuidade ao que a gente já vem fazendo, né? Em relação à vida do presidente Kennedy, o projeto Sapucaí-Guazinha, o projeto da Leopoldina Canuto, que fica justamente lá em Caixa d'Água, os nossos morros, a gente justamente poder fazer, porque nós estamos aqui com um investimento de 54 milhões, embora nós estamos já licitando 6 milhões agora, para justamente nossas encostas. Os nossos canais, nós estamos agora, para você ter uma ideia, tratando o canal do Butrins Fragoso, que é um canal bastante importante aqui em Olinda, o canal do Lava Tripa, que também vai ser revestido através dessa verba do Sapucaí-Guazinha. Nós estamos aqui também, nós vamos, se Deus quiser, aqui fazer um trabalho fortíssimo, que vai ainda melhorar ainda mais, vai aquecer ainda mais a nossa economia, que é a inversão do trânsito aqui, da Getúlio Vargas, da Carlos Lima Cavalcante, né, da Cândido Pessoa. Isso vai dar uma oxigenada muito grande aqui também na nossa economia. Requalificar, ainda melhorar ainda muito mais a nossa orla, assim, mudar todo o parque de iluminação daqui da cidade para LED. Você tem uma ideia, nós temos aqui 26 mil pontos de energia aqui, né? E eu tenho essa esperança, esse desejo, e nós vamos, se Deus quiser, conseguir, até porque já está sendo licitado já boa parte agora para iluminação em LED aqui na cidade. Então, é evidente que são projetos que estão em andamento, e nós temos projeto também futuro, porque nós temos aí ainda uma estrada pela frente, né? Estamos há pouco tempo do segundo mandato. Mas, assim, uma coisa que eu também me dou com muito satisfeito é poder estar andando nas ruas, porque a gente sabe que são poucos que gozam dessa liberdade de andar nas ruas, de conversar com a população, ir numa feira, né? Andar no shopping, visitar, seja lá um mercado público, você visitar e participar de uma pelada, que eu gosto de jogar bola, sou um desportista, eu jogo bola ali, independente, seja lá onde for, de poder estar entrando nas comunidades e você vê o respeito à população com a gente. Claro, como eu já coloquei, você nunca vai agradar todo mundo, mas só em você ter isso já é um presente. E eu gosto muito de colocar essa questão, eu sei que é obrigação, mas nem tudo que é obrigação de um ser humano, muitas vezes ele faz. Dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite. Isso é obrigação de ser solidário, muitas vezes a pessoa não é, né? De ser educado, muitas vezes não é, mas é obrigação de cada um de nós de respeitar os mais velhos e por aí vai. E eu peço muito a Deus aqui, eu falo isso, me permita mais uma vez, sem nenhuma religiosidade, eu peço muito a Deus mesmo, de que eu nunca venha entrar no mundo da corrupção. Eu peço muito a Ele. Eu olho, eu quero nunca deixar de olhar para o espelho e eu quero mais do que nunca, né? Que meus filhos possam se espelhar em mim, né? E que eu possa também ser um exemplo nas ruas por onde eu andar. De que eu possa dormir aí, como bem colocou, deitar no travesseiro e poder andar de cabeça erguida nas ruas, em saber de que eu levo para dentro da minha casa não é nenhum tipo de maldição. Porque quando o cara entra no mundo da corrupção, né, você leva para dentro da sua casa a maldição, que é um dinheiro sujo. Eu costumo até comparar, feito um dependente químico. O cara, quando entra no mundo da corrupção, ele acha que encontrou um barato, mas que vai custar muito caro para ele e para toda a sua família. Porque lá em Provérbio diz que um bom nome é melhor do que o ouro e a prata, né? Então, perdeu o nome, perdeu tudo. Então, eu peço muito a Deus isso, para que eu nunca venha cair. Eu sei que as propostas vêm, né? Aí vêm as tentações, mas, graças a Deus, Deus tem me guardado e eu peço muito a Ele que eu nunca venha me corromper. Perfeitamente. Professor Lupécio, agora a gente já está chegando no finalzinho do programa, tá? E o Quarto Poder tem por costume pedir ao convidado, quando está chegando no finalzinho da entrevista, uma indicação, tá? Uma indicação de livro e uma indicação de filme que o senhor gosta, para que o ouvinte possa compartilhar também aí desse gosto que o senhor tem, e deixe suas considerações finais, por favor. Desde já agradecendo, né, a ilustre presença, esse presente que a gente deu para a nossa audiência hoje, que são 42 municípios conectados na Rádio Marano, cerca de mais de 1 milhão de possíveis ouvintes, né, na região, supera a casa do 1 milhão, acredito. E, assim, é sempre bom, tá? A Rádio Marano e o Quarto Poder sempre trazendo o melhor do debate político
e com uma figura pública tão respeitada como o professor Lupécio. É uma honra estar recebendo o senhor aqui, já estendo convite para novas oportunidades, também visitar aqui em loco, Garanhuns está sempre de braços abertos, a Rádio Maranhão. Só vai também. passar mais frio aqui, viu, professor? Hoje está só 20 graus aqui. Eu estive em Olinda outro dia, rapidinho, visitando um irmão meu e minha cunhada que moram por lá, o Vinícius. A gente teve no aniversário no colunista nosso aqui em Recife, que é ali pertinho também, mandar até um abraço para ele aqui, Mendonça Filho. A gente teve lá por lá e depois fui visitar meu irmão em Olinda e, de fato, lá o calorzinho mesmo durante o inverno ainda é bem mais quente do que Garanhuns. Mas obrigado, professor, e livro, filme e suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a Matheus Fernandes, Felipe, né, Barros, Lucas Cavalcante, agradecer a todos os ouvintes, né, da Rádio Marano, né? Agradecer a todos os ouvintes e já também me colocar à disposição, estarei sempre aqui à disposição. A hora que a gente for chamado aí, né? Como já fui militar, sabe, missão dada, missão cumprida. Estarei pronto aqui já enquadrado, viu? Para poder falar para os ouvintes da rádio aí. Muito obrigado, agradeço de coração essa rica oportunidade e quero aqui já colocar, eu assisti, né? Não foi só uma vez e gostei muito, foi o Alto da Compadecida. Olha né? aí. Alto da Compadecida, baseado, né, na história de Ariano Suassuna. Então, gostei demais desse filme. E um livro que eu tenho no gabinete, tenho em casa também, e eu me espelho muito nele, eu até, assim, uma pessoa que eu acompanhei e acompanho, né, pela sua simplicidade, pela sua humildade, que eu vou chamar, mas é o ex-presidente dos Estados Unidos, Obama. Gosto demais dele, eu sou fã e admirador do presidente Obama. Olha, é recorrente esse livro aqui, tá? O pessoal gosta muito da biografia do presidente Obama. Acho que vai ser um dos livros que eu vou ter que devorar esse ano. Professor, é uma honra ter recebido o senhor aqui. Agradeço Valeu. demais. A honra é minha. Sorte e sucesso sempre aí para o pessoal de Olinda e para a sua gestão. Obrigado, viu? Desejo também professor. Aí a todos os senhores. Obrigado. Estendendo os agradecimentos aqui. Até mais, viu? Valeu. Obrigado, prefeito. Até mais. Pércio. Obrigado. São 1-1. Tivemos debatendo aqui Olinda, né? O cenário político também, nacional e estadual. Pernambuco sempre traz das melhores dos melhores debates políticos, né? Exatamente. Vem trazendo o exemplo, né, da política pernambucana. Deixou aqui as indicações. O livro foi A Terra Prometida, né? A Promised Land do Barack Obama, e o filme que ele deixou foi o Alto da Compadecida, inspirado em uma obra de Ariano Suassuna. Bem bacana as indicações do professor Lupécio. Foi uma entrevista bacana também, deu para sentir um pouquinho do clima de Olinda aí, do calorzinho de Olinda, apesar do frio de Garanhuns. E é isso, meus amigos, vamos despedindo aqui. Felipe, grande abraço. Infelizmente não podemos debater hoje ferozmente como gostaríamos. Mas... Oportunidades não faltarão, meu caro amigo Lucas. Fique tranquilo. Um abraço para você, um abraço para Matheus, um abraço para todos os ouvintes e até amanhã. Até amanhã, se assim o bom Deus permitir. 1 e 2. Fique conosco na Marano FM. A partir de agora vem o Clube da Marano. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em Águas Belas, todo mundo ouve. Maré, superpotência de Pernambuco. Todo domingo, às 18 horas, Roberto Carlos Especial. Roberto Carlos Especial. Canto uma canção. Mais um programa, uma marca da sua